Já pensou em ser assim? E ficar assim? É isso que acontece com Billy Halleck, na Maldição do Cigano, de Stephen King. A Maldição do Cigano foi um livro recomendado para mim pelo Vinícius, que é um inscrito do canal e amigo meu, e ele se trata de uma história baseada em ciganos. Se você pegar os dois títulos dele, o título em português, que é A Maldição do Cigano, e o título norte-americano, que é Thinner, ou Mais Magro, você já percebe o que a história é. É um cara, que aqui é o Billy Halleck, o protagonista, ele vai ser amaldiçoado por um cigano, porque assim, tava ele e a esposa dele dirigindo e tudo mais, e daí eles atropelam uma cigana que fazia parte de uma caravana que tava na cidade deles, e daí eles atropelam ela sem querer, assim, porque ela apareceu do nada no meio da rua. Então depois disso, um cigano que fazia parte da caravana chega e encosta no Billy, e daí ele é amaldiçoado. A história basicamente é o Billy indo atrás dos ciganos, porque depois disso passa bastante tempo até a maldição começar a fazer efeito, e daí os ciganos já pegaram a estrada, já estão em outra cidade, então ele vai ter que ir atrás deles. Daí, como assim, maldição que ele fica mais magro? Ele é um personagem que tem 130 quilos, ou seja, ele é meio que gordinho assim, e daí, com o passar do tempo, ele vai perdendo, se ele não comer, vários quilos por dia. Comendo qualquer coisa que ele quiser, ele perde no mínimo 1 quilo por dia. Ou seja, ele tem 130 quilos, até ele entrar assim numa zona de perigo, eu diria que seriam uns 80 dias assim no máximo até ele começar a morrer. Daí ele estaria assim com mais ou menos 50 quilos. Esse é um livro que foi lançado na década de 80 com um pseudônimo, não foi lançado como Stephen King, vocês podem perceber agora que tá Stephen King, mas é porque o pessoal que leu esse livro descobriu que era ele. Achei até engraçado aqui, nessa história ele se cita 2 vezes até, tipo, eles estão lá papeando o personagem, o protagonista, e daí eles citam o Stephen King, o que eu achei bastante, assim, uma coisa meio autorception, assim. E isso é bem engraçado na história. Eu li aquilo, comecei a dar risada. E assim, a diagramação dele é muito boa. Ele é uma edição pocket, essa edição que vocês estão vendo aqui. Normalmente os livros do Stephen King são da Suma de Letras. Esse, pela Ponto de Leitura, que é a editora econômica da Suma de Letras. Eu paguei R$ 9,00, R$ 9,90. Porque estava uma promoção bem boa lá, eu acabei comprando. Eu não sabia que a edição econômica deles era tão boa. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. E a edição, ela tem páginas amareladas, o espaçamento é muito bom e a fonte também é bastante agradável aos olhos. E teve uma noite ali que eu fiquei lendo e eu li 250 páginas. O livro tem 420, então eu li metade em uma noite. Eu só tenho uma reclamação que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é a capa. Ela, com o tempo, como ele tem uma camada ali de fita adesiva, ela começa a enrugar. E o que acontece? Ela enruga para dentro, fazendo com que a capa ela fique enrugada para fora. Ou seja, vai ter umas abas assim para fora. Eu tenho mais livros, depois disso eu comprei da Ponto de Leitura, e aconteceu a mesma coisa. Eu acho que isso se deve pela edição não ter orelhas, que é aquela parte que você dobra e se você quiser você pode usar como marca-texto. E isso é uma pena, porque assim, os livros do Stephen King na Suma de Letras estão em torno de 40 na promoção até R$80, ou seja, é uma facadinha. Mas mesmo assim vale muito a pena se você não tem aquele apego por capas e livros, você simplesmente quer ter uma leitura de passatempo, acho que vale muito a pena você economizar o seu dinheiro nas edições da Ponto de Leitura. Eu gostei bastante da escrita do Stephen King nesse livro, porque ele continua com aquela complexidade dos personagens. Eu achei que ele não ia manter um padrão, assim, eu sou meio que um iniciante com a leitura de Stephen King, e ele manteve aquele padrão de complexidade dos personagens, que eu gosto bastante, e ele também deixa bem aberto, assim, quando o personagem é introduzido na história, ele te dá um briefing, uma personificação do personagem, para você já saber que tipo de personagem aquela pessoa é. E o Billy Halleck, que é o protagonista, você se torna bem íntimo dele. Você meio que entra no pensamento dele e você sabe tudo o que ele está pensando. Uma coisa aqui que ele também adiciona, eu acho que foi do Iluminado, é o enlouquecimento do personagem. Ou seja, ele começa a perder 1 quilo por dia e ninguém em sã consciência ia falar, nossa, que legal, eu tô perdendo peso. Ele começa a ficar preocupado e ele começa a ficar meio que paranoico, o que dá uma complexidade maior para a trama. O desfecho da história, depois que ele encontra os ciganos,
me agradou bastante porque ele não foi clichê demais. Ele fez aquilo que o Martin faz com um brilhantismo, que é não deixar ninguém seguro. Ele realmente, se ele quer atacar alguém próximo do personagem principal ou o próprio personagem principal, ele vai fazer isso. Ele não tem dó. Isso acho que colaborou bastante com o desfecho da história. Se vocês me acompanham no Goodreads, vocês vão ver que eu dei nota 3. Eu acho que é justa a nota de 3.53 que ele recebe no Goodreads por acho que 90 mil pessoas. Ele não é aquela história que vai entrar pro seu top 10. Ele não é aquela história que você vai falar, nossa, esse é o melhor livro do mundo. Não. Isso não vai acontecer. Só que ele é um livro bastante peculiar, que ele ganha pontos aí nessa parte. Porque eu nunca vi nada desse tipo. E ele foge um pouco do padrão, assim, que eu tô acostumado do King, que é um elemento paranormal, mas surreal, assim. Ela é uma história que dá pra você perceber, assim, que não é tão paranormal quanto, sei lá, lobisomens, vampiros, ou alguma coisa desse gênero, fantasmas. Ele é uma história de ciganos, ou seja, maldição, voodoo, esse tipo de coisa. Então não é tão fora da realidade assim. O que foge um pouco daquele padrão iluminado que ele adiciona fantasmas e espíritos e tudo mais. E eu achei isso bastante legal, porque é uma história realmente única. Eu nunca tinha visto nada dessa vertente, assim, por assim dizer. Então, pra mim, esse livro recebe uma nota de 3.5 por aí. E olha, as páginas aqui, claro, é uma edição pocket, só que uma página equivale a uma página de um livro grande. Eu li 250 páginas em um dia. Isso é dizer bastante sobre a história, porque me prendeu bastante, me cativou bastante. Eu queria mais e mais e mais. Eu precisava saber o final dessa história. Isso é uma parte que cativa bastante o leitor. E para me cativar por 250 páginas seguidas, é dizer bastante sobre essa história. O único ponto que eu acho que mudaria nessa história é quando ele está procurando os ciganos de cidade em cidade. Eu acho que essa parte ele demorou muito para desenvolver, para chegar no desfecho. E se ele, sei lá, cortasse 40 páginas, eu acho que não seria uma diferença assim tão grande na história. Ficaria bem mais fluida a leitura do livro. Daria para terminar em um dia sem problema nenhum. Como eu já disse para vocês, eu comprei esse livro por R$ 9,90. Isso foi numa promoção lá em Curitiba, quando eu viajei com o Garon por Curitiba Social Media. E o preço normal desse livro está entre R$16 e R$26. Tá bem diferente do preço de R$50 a R$80 que a Suma de Letras cobra. E eu acho que vale a pena para você comprar esse livro, porque ele é um passatempo bom, te cativa, assim, a história te cativa, e não é tão caro. R$16, que você vai, acho que no Submarino tá por R$16, não é um preço muito caro para se pagar por um livro. E é uma edição muito bonita, o único ruim mesmo é a capa dele. Eu li uma vez esse livro. Olha o estado da capa. Eu sou muito cuidadoso com meus livros. Esse é o único problema mesmo da edição. Não tem mais nenhuma outra coisa assim. Eu não encontrei erro de ortografia. Não encontrei erro de impressão. E não tem aquele problema de impressão no modo rascunho, que as letras saem cinza em vez de pretas. Então eu acho que vale a pena mesmo comprar essa edição. E não é edição grande. Eu nem sei se tem edição grande desse livro. Mas se tivesse, seria acho que R$80. Uma facada. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixem um comentário. Deixe uma sugestão pra gente ler algum livro que vocês quiserem. Como vocês podem ver, a gente lê mesmo os livros que vocês recomendam. Inclusive eu tenho o Espadachim de Carvão, que o Vinícius também recomendou, também vou ler, que é do Afonso Solano. E se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando em algum lugar aqui da tela. E se você é inscrito, dê um gostei ali embaixo para ajudar na divulgação do canal. Divulgue nas redes sociais. E se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários. A gente responde sempre na medida do possível e o mais rápido que a gente pode. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!